Imagine-se à beira de algo grandioso. O vento sopra forte, carregando consigo o peso de uma promessa antiga. Diante de você, um horizonte vasto e desconhecido. Atrás, o eco de um passado que não pode ser mudado. E agora, você está aqui, no limiar de uma escolha: avançar ou recuar. Foi assim que Josué se sentiu. Um homem comum, mas com um chamado extraordinário. Ele não era um guerreiro invencível, nem um líder perfeito. Ele era um servo, escolhido para liderar um povo inteiro rumo à promessa de Deus. Mas o que você faria? Se estivesse diante de um desafio tão grande, você confiaria ou hesitaria? Este é o chamado de Josué. Este é o chamado de todo aquele que crê. E hoje, você ouvirá as palavras que mudaram tudo. Palavras que ecoam até hoje. Palavras que podem mudar a sua vida. Josué estava diante de uma tarefa impossível. Moisés, o grande líder de Israel, havia morrido. O homem que enfrentou Faraó, que abriu o Mar Vermelho, que guiou o povo pelo deserto, não estava mais ali. Agora, o peso da liderança recaía sobre Josué. Imagine o que ele sentiu: o medo, a dúvida, a responsabilidade esmagadora de conduzir uma nação inteira à terra prometida. Ele sabia que o caminho seria cheio de desafios. Havia inimigos à frente, cidades fortificadas e um povo que muitas vezes havia se rebelado contra Deus. Mas naquele momento Deus falou. E suas palavras não foram de condenação ou crítica, foram palavras de encorajamento, de promessa, de poder. Seja forte e corajoso, Deus disse. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Essas palavras não foram apenas para Josué, elas são para você. Porque, assim como Josué, você também enfrenta desafios. Você também carrega dúvidas. Você também se sente pequeno diante do que está à sua frente. Mas a pergunta é: você confia? Confia no Deus que nunca falha? Confia no Deus que prometeu estar com você? Agora, ouça. Ouça as palavras que mudaram tudo. Palavras que transformaram um servo comum em um líder extraordinário. Palavras que podem transformar a sua vida. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Agora, pois, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso território. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: preparai provisões, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuí-la. Agora, ouça com atenção. Josué não foi chamado para ser um conquistador por sua própria força. Ele foi chamado para obedecer, para confiar, para seguir a palavra de Deus.
E o mesmo é verdade para você. Deus não te chama para ser grande aos olhos do mundo. Ele te chama para ser fiel, para viver em santidade, para abandonar o pecado. Josué não venceu porque era forte. Ele venceu porque confiou no Deus que é forte. Ele não liderou porque era perfeito. Ele liderou porque obedeceu ao Deus que é perfeito. E você? Tem confiado em sua própria força? Tem buscado respostas no mundo enquanto a verdade está diante de você? Deus não prometeu a Josué uma vida fácil. Ele não prometeu ausência de batalhas, mas ele prometeu sua presença. Ele prometeu que se Josué meditasse na lei, se ele obedecesse, ele prosperaria. Não prosperidade material, mas prosperidade espiritual. Uma vida que agrada ao Criador. E o mesmo é verdade para você. Deus não te chama para ser o centro da história. Ele te chama para ser um servo, para viver em santidade, para seguir o Messias Jesus Cristo com todo o seu coração. Você está disposto? Está disposto a abandonar o medo, a abandonar a dúvida, a confiar no Deus que nunca falha? Seja forte, não porque você é forte, mas porque Deus é forte. Seja corajoso, não porque você não tem medo, mas porque Deus está com você. O mundo te chama para confiar em si mesmo, mas a palavra de Deus te chama para confiar nele. O mundo te diz para buscar riquezas, fama e poder. Mas Deus te chama para buscar a santidade, a obediência e a vida eterna. Você não está sozinho. Assim como Deus esteve com Josué, ele estará com você. Mas você precisa escolher. Escolher obedecer. Escolher confiar. Escolher seguir o caminho estreito que leva à vida. Josué estava diante de um desafio impossível, mas ele não estava sozinho. Deus estava com ele. E o mesmo é verdade para você. Não importa o tamanho do desafio, não importa o peso da responsabilidade, não importa o medo que você sente, Deus está com você. Mas você precisa confiar. Confiar que Ele é fiel. Confiar que Ele nunca falha. Confiar que, se você obedecer a sua palavra, Ele te guiará pelo caminho certo. Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Essa é a promessa, essa é a verdade, e essa é a sua escolha. Josué não venceu por sua força, ele venceu porque confiou no Deus que nunca falha. E você, está disposto a confiar? Está disposto a abandonar o pecado e viver para agradar ao Criador? Medite na palavra, não apenas leia, mas viva. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque o caminho da salvação é estreito, mas é o único caminho que leva à vida eterna. Lembre-se, Deus não te chamou para ser grande aos olhos do mundo. Ele te chamou para ser fiel, para ser santo, para ser um servo. E no final, ouvir as palavras que todo verdadeiro seguidor deseja ouvir. Bem feito, servo bom e fiel. Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Esta é a promessa, esta é a verdade, e esta é a sua escolha. Confie no Senhor, obedeça à sua palavra e siga o caminho que leva à vida eterna, porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele nunca falha.